Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui mais um momento de graça, mais um dia que o Senhor nos permite viver, né, e sermos aí formados, caminhando rumo ao céu. Você que está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E quem está caminhando rumo ao céu aí, já vai colocando a pegadinha. O nosso sinal aqui de caminhar rumo ao céu são os pezinhos, né? São as pegadinhas, porque é para lá que nós estamos indo, é rumo ao céu, e não estamos indo sozinhos. Estamos indo aí na companhia de São José, de Nossa Senhora, e na companhia uns dos outros, né? Não tem graça pro céu sozinho, irmão. Então, segura aí na mão da pessoa que está do seu lado, da sua família, das pessoas que você já deu a mão no começo dessa caminhada. Segura aí na nossa mão também e vamos juntos, caminhando rumo ao céu, com muita alegria na presença de Deus. Então vamos lá, vamos dar início. Oitava formação dessa fase. Estou na página 84 do nosso livro, São José, nosso Pai, socorre em todas as necessidades. E se você, de repente, ainda não adquiriu o seu livro, ele está disponível, a vela, a medalha, o terço, o cordão de São José, escapulário, outras coisas mais, na nossa loja, loja.carmelitasmensageiras.org.br, tá bom? Então, adquira o seu livro. Vamos lá, página 84. Quem está com o e-book é uma página diferente, tem que olhar lá no começo, né? O 8º dia dos 31 dias. Dá uma olhadinha no índice aí, que número que é, tá bom? Vamos lá. O Papa Pio XI, quando proclamou São José patrono universal da Igreja, disse: entre São José e Deus, não vemos e não devemos ver senão Maria, por sua divina maternidade. São José, depois de Maria, é o maior de todos os santos. Muito forte, muito profundo isso, né? Vou ler de novo, ó. Quando o Papa Pio XI proclamou São José patrono universal da Igreja, né? Ele é patrono de toda a Igreja. Entre São José e Deus, não vemos e não devemos ver senão Maria. Já explicamos aqui, né, em outros momentos, que primeiro vem Deus, o culto que nós damos a Deus, que é um culto de latria, um culto de adoração. Depois vem a Santíssima Virgem Maria, que é um culto de hiperdulia, maior do que todos os santos, depois de Deus vem Nossa Senhora. Abaixo da Virgem Maria vem São José, que nós damos a ele o culto de protodulia, né? Ele está abaixo da Virgem Maria, mas acima de todos os santos. Então, abaixo de São José estão todos os santos aí, né? Santos da nossa devoção, santos que nós amamos, santos que você gosta, estão todos abaixo do glorioso São José. Então, Maria está acima dele por sua divina maternidade. São José, depois de Maria, é o maior de todos os santos. E ele é patrono da Igreja. Então, o nosso tema de hoje é: a Igreja nasceu do coração de Cristo na cruz. A Igreja nasceu do coração de Cristo na cruz. Então, hoje, nós vamos mergulhar aí nesse mistério da Igreja, tá bom? Dessa Igreja que nós fazemos parte, devemos amar, devemos servir, né, com muita alegria. Então, Catecismo da Igreja. Quem ainda não tem, né, pode seguir pelo site do Vaticano, se quiser, né, acompanhar. Existe também essa possibilidade. O catecismo, ele é gratuito, ele é liberado por lá, né? Você vai não, acho que não tem como baixar, só acompanhar ali online mesmo, mas você pode seguir, tá bom? Estamos no parágrafo, olha, 751. Gente, essa parte da Igreja, ela é bem grande. Então, o que acontece? Eu não tenho como ler tudo. Eu vou pegando uns pedaços, vou falando para vocês que parte eu estou aqui do catecismo, tá? Eu selecionei algumas coisas porque é impossível dar a formação, dentro do nosso tempo aqui, é impossível dar a formação de toda essa parte que fala da Igreja. Se eu for ler tudo, a gente não vai sair daqui, né? Então, eu peguei alguns pedaços, tá bom? Parágrafo 751, ok?
vamos lá. A palavra igreja significa fora, vem do grego, né? Significa chamar fora. Significa aí convocação. Então, é traduzida por chamar fora, mas significa convocação. Designa a assembleia do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao se denominar igreja, a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. Então, esse termo, né, significa aqui pertence ao Senhor. Ok? Eu não li os termos, não. Eu não sei como se fala esses termos que estão aqui. Eu não sei falar grego, minha gente. Então, eu não li, não. Mas significa, esses termos em grego significam aqui pertence ao Senhor. Ok? Então, o que é igreja? Igreja é uma convocação, é Deus que nos convoca, é Deus que reúne o seu povo. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou até a igreja, né? A igreja se tornou na nossa mente hoje um lugar físico. A gente vai até a igreja, tem um prédio ali, né? Que tem bancos, tem o altar, que tem a cruz, que tem Nossa Senhora, que tem parede, que tem janela. Se tornou um lugar físico. Porém, o que de fato é a igreja é a convocação do povo de Deus. Por quê? Adianta a gente ter um templo belíssimo, né? Como temos templos maravilhosos e são necessários. Não vamos pensar que o templo não é necessário, porque a gente vai se reunir onde? Se é uma convocação, a gente se encontra em algum lugar. Então, o templo, ele também é necessário, né? Não dá para encontrar todo mundo debaixo da árvore. A gente precisa ter estrutura, porque senão não escuta. Tem que ter som, tem que ter microfone. Não vamos pensar que não precisa disso. Mas é necessário ter pessoas, se você só tem o templo. Se você tem as pessoas e não tem um templo, você dá um jeito. Não vai ter a mesma qualidade, mas você dá um jeito. Se você tem um templo e não tem ninguém, não tem igreja. Não tem convocação, não tem união, não tem unidade de fiéis, né? Então, é necessário para que haja igreja ter, né, essa convocação, essa assembleia, essa junção de pessoas em torno aí de uma mesma fé, de um mesmo ideal. Então, eu e você somos a igreja de Deus. Só que igreja reunida. Não adianta você pensar, irmã, se eu sou a igreja de Deus, então eu posso ficar na minha casa e tá tudo certo, irmã. Eu sou a igreja de Deus, eu rezo em casa. Mas isso não é verdadeiro. Porque você é a igreja de Cristo, mas é chamado você é convocado por Deus a essa unidade, né? A esse encontro. Você é chamado de Deus a caminhar junto. Chamado por Deus a caminhar junto. Deus reuniu o seu povo. Se Deus quisesse que a gente fosse igreja sozinha na nossa casa, Ele não nos convocava para a união. Então é necessário a gente se unir, é necessário nós congregarmos, nós nos reunirmos em torno do altar, em torno da mesa da palavra, para termos aí esse encontro com Deus, porque foi assim que Deus quis. Deus não pensou igreja, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, né? Rezando, não. Deus pensou igreja na união, na unidade, no encontro entre o seu povo, né? Na reunião entre o seu povo, onde Deus manifesta a sua graça, a sua presença, revela a sua palavra, os seus mistérios, tá bom? E nos alimenta com a Eucaristia. Depois disso, vamos para para o parágrafo 766, parágrafo 766. A gente pula aqui algumas partes. Depois, se você quiser ler tudo aí, é uma riqueza, gente. O Catecismo da Igreja é uma riqueza muito grande para nós. 766, vamos lá. Olha que lindo que diz isso aqui, hein? A Igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz,
o começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois, do lado de Cristo agonizante na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Gente, como que isso é lindo! É lindo poder dizer, eu sou igreja de Cristo, eu faço parte dessa convocação. Eu faço parte desse povo de Deus, porque a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz. Assim como Eva foi tirada do lado da costela de Adão, né? Não é o que a gente aprendeu, não é o que se diz. Eva foi tirada do lado de Adão, né? Da costela de Adão. Assim também, Cristo sendo o novo Adão, né? Entregue ali na cruz por amor a nós. Assim também, quando Cristo tem o seu lado partido, o seu lado aberto, transpassado ali na cruz, ali também é tirado alguém, é tirada a igreja de Cristo, né? A esposa, a igreja que é a sua esposa. Então essa figura aqui é muito bonita, é muito linda, gente. A igreja nasce do lado de Cristo. Eu e você, né? Nós somos aí resultado da entrega de Cristo na cruz. Ali nasce a igreja. A igreja foi fundada por Cristo. A igreja nasce desse derramamento do sangue de Cristo na cruz. Porque ali, o sangue que jorra do lado de Cristo é sinal para nós da Eucaristia. É sinal dessa fonte, dessa graça inesgotável, né? Dessa fonte inesgotável de graça para nós. Esse alimento que é o corpo do próprio Cristo, que é o sangue do próprio Cristo e que é a igreja que vem nos trazer. Irmão, você reza em casa, mas em casa você não comunga. Ah, irmão, eu comungo porque o ministro vem trazer comunhão para mim. Então, é a igreja que te encontra para te levar comunhão. Para que você esteja em comunhão com ela. No caso, né, de um enfermo, de uma pessoa que não pode ir até a igreja vai até você. Para que você não saia da comunhão. Para que você permaneça na comunhão. Fora isso, irmão, você sai da comunhão se você deixa de ir à Santa Missa. Você precisa ir à Santa Missa. Você precisa se alimentar da Eucaristia. A Eucaristia que é o corpo do próprio Cristo, que é o sangue do próprio Cristo, entregue por nós na cruz para nos dar a salvação. Irmã, reza em casa, mas em casa você não comunga. Nós entramos aí nesse tempo todo de pandemia, né? Quantas pessoas, né? Todos nós ficamos um período participando da Santa Missa pela televisão, pelo celular. Foi um tempo difícil para nós. Um tempo difícil, né? Eu ouvi testemunhos de pessoas que iam para as igrejas, mesmo as igrejas estando fechadas, iam para as igrejas na hora da Santa Missa. Olha que amor, gente. Olha que amor pela igreja, amor por Cristo, né? Que testemunho de fé. Muitas pessoas que iam para a igreja na hora da Santa Missa e ficavam lá fora, porque não podiam entrar, mas ficavam lá fora ouvindo o sino tocar, ouvindo ali, né? Aquelas que conseguiam chegar mais perto um pouco, ouvindo ali as palavras do padre, mesmo com a igreja fechada. Outras ficavam lá na grade, colocando a mão na grade. Por quê? Porque ali sentiam ainda que estavam em comunhão com a igreja, que estavam vivendo aquele momento eucarístico. Muitas se ajoelhavam na hora da consagração. Então, meu irmão, minha irmã, é um momento de muita graça. É momento de graça para nós que somos parte da igreja. Você viver com a igreja, as dores da igreja, né? As dores do parto mesmo, são dores de parto, da igreja que é mãe. Então, quantos conseguiram viver o mistério com a igreja? Agora, quantos também se acomodaram em participar da missa em casa? Então, hoje as igrejas já voltaram na maioria dos lugares, não sei a sua realidade, mas muitas pessoas não voltaram para a igreja. Talvez porque não sente falta, talvez porque não se sente parte, não se sinta parte da igreja, talvez porque não tem aí um apreço pela Eucaristia, porque acha que é a mesma coisa. Irmã, assista a missa em casa, mesma coisa. Não é, irmão. Em casa você pode até receber a palavra. Você recebe a palavra, mas você não recebe o corpo de Cristo. Você não comunga.
Você não está ali em comunhão. A não ser que você tenha um problema grave de saúde, né? Mas aí você precisa pedir, né, na sua igreja, na sua paróquia, que os ministros levem a comunhão para você, se é um caso aí de enfermidade, tá bom? Mas quantos simplesmente pararam de ir? Simplesmente pararam de ir. Por quê? Porque é mais cômodo estar em casa, né? Ah, irmã, mas é pandemia, irmã, é difícil, irmã. Porque a gente tem medo, irmã, a gente tem medo ainda tô com medo, irmã, de pegar o vírus. Ainda tô com medo de morrer. Irmão, se você tem medo de morrer, mas você sai para ir no supermercado, quer dizer que de fato você desvaloriza a Santa Missa. Porque às vezes a gente vai até o mercado, ah, irmã, mas eu tenho que ir no mercado, eu não tenho quem vá para mim. E acaso alguém pode ir na missa no seu lugar e fazer valer para você? Não, irmão. Então, assim, às vezes a gente valoriza ir até o supermercado porque tem que comprar comida porque não pode morrer de fome. A gente valoriza ir no açougue porque quer comer uma carninha, né? A gente valoriza ir na farmácia porque o remédio é importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Mas a Santa Missa não é importante? Que lugar Jesus ocupa em nossas vidas? Porque se tudo é importante, se eu posso sair de casa para ir ao médico, para ir na farmácia, para ir no açougue, para ir no supermercado, eu não posso sair de casa para ir à Santa Missa? Então, irmão, a gente tem que organizar as nossas prioridades, né? A gente tem que organizar, porque Cristo, ele é o nosso verdadeiro alimento. Cristo é o nosso verdadeiro remédio. Cristo é o nosso médico. Cristo é tudo que tem de mais importante. Porque o que Cristo nos dá, irmãos, não é para essa vida igual a comida, igual remédio, igual todas as coisas. Mas o que Cristo tem a nos oferecer é para a vida eterna. É salvação para nós. Então, isso é lindo demais. A igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz. Então, quem convocou a igreja? O próprio Deus, o próprio Cristo. O próprio Deus, porque no Antigo Testamento já há ali, né, pré-figuração de igreja. Deus já começa ali a convocar o seu povo. É o povo que se coloca na montanha para orar. É o povo que se reúne, que se congrega para buscar a presença de Deus. É o povo que se junta ali ao redor de profetas, porque tem o desejo de ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer, o que Deus tem a conduzir o seu povo. Então ali já começa essa convocação. Mas a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Você faz parte deste movimento. Você faz parte desta graça que vem aí do coração de Jesus para nós. Agora, abra, por favor, parágrafo 782. A gente vai pulando aqui algumas partes. 782, tá? Do Catecismo da Igreja. As características do povo de Deus. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo. Deus não é propriedade nossa. Nós pertencemos a Deus, né? Não vamos inverter as coisas. Ele, porém, adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo. A gente escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. A pessoa torna-se membro deste povo, não pelo nascimento físico, não basta nascer, né? Ah, nasci, toda a família é católica. Não basta nascer, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Então, o que nos torna aí membros da Igreja de Cristo é o batismo. Por isso a igreja batiza já bebezinho, né? Antigamente se batizava adulto. Jesus foi batizado adulto na Bíblia. Mas a igreja hoje batiza criança. Por que, irmã, mas criança não sabe o que está fazendo? Por que batiza criança? A criança nem sabe o que está fazendo. Mas, irmãos, vamos pensar nisso um pouquinho, né? Para a gente ter uma clareza. Nós damos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, às crianças que nós amamos, tudo aquilo que nós temos certeza que é necessário para a subsistência daquela criança. A criança não pede para ir ao médico, mas você leva.
Não é assim? A criança, ela não sabe que ela precisa de alimento, ela tem fome. Mas ela não sabe qual alimento é importante para a saúde dela. E você dá aquilo que é necessário para a criança, para o bebezinho ali. Então, nós vamos fornecendo à criança tudo o que é necessário para que ela cresça. Para que ela cresça saudável. Então, nós temos que fornecer também aquelas crianças, né, que nós amamos, aquelas crianças que são importantes para nós, tudo que é necessário também para a sua caminhada de fé. A criança não sabe, mas ela já está sendo inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando ela crescer, ela vai confirmar isso através da crisma. Aí ela já vai fazer de forma consciente. Né? Mas o batismo são os pais que inserem os filhos. São os tios, os avós, os padrinhos, madrinhas que inserem os seus afilhados aí, né? Dentro desse mistério que é a igreja. Então, por isso a importância de batizarmos. Porque a criança ela já se torna membro da igreja desde pequena. Porque é o batismo que nos confere essa graça. Então, não basta nascer, irmão. Tem que ser batizado, né? Tem que batizar para que faça parte do corpo de Cristo, para que faça parte aí da igreja de Cristo. Este povo tem por chefe, por cabeça, Jesus Cristo, ungido, Messias, porque da mesma unção, o Espírito Santo, ele flui da cabeça para o corpo. Este é o povo messiânico. Então, eu e você, nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, olha que dignidade fazermos parte de uma igreja, fazermos parte de um corpo, somos membros do corpo de Cristo, membros diferentes uns dos outros, né? Se você olhar para a mão, minha mãe sempre falava isso pra gente, falando dos filhos, ela comparava com a mão, né? Ela sempre falou pra gente assim, os dedos da mão são diferentes uns dos outros, assim são os filhos, né? Os filhos são diferentes uns dos outros. Todos os membros do corpo. Então, a mão é diferente do pé, o pé é diferente da perna, é diferente do braço, do cotovelo. Cada parte do nosso corpo é diferente uma da outra e tem uma função específica. Então, nós somos membros da Igreja de Cristo. Somos diferentes uns dos outros. E temos funções diferentes, dons diferentes, carismas diferentes, chamados diferentes dentro da igreja. Mas o importante é que o Espírito é o mesmo. E é o Espírito quem conduz a igreja. É o Espírito Santo de Deus quem conduz. Então, ele vai capacitar cada membro de acordo com a função, de acordo com o chamado de Deus. De acordo com aquilo que nós devemos desempenhar dentro da igreja. Como membros do corpo de Cristo. Sendo conduzidos pela cabeça que é o próprio Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, a dignidade de fazer parte da igreja, né? De ser membro do corpo de Cristo, né? Do corpo que tem a cabeça santa, que tem a cabeça aí, né? Unida na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, parei aqui, né? Estou no parágrafo 782. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus. Nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos igreja. A igreja não é um templo de Deus? Assim, nós também somos igreja. Somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, pela graça do batismo. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Isso nos dá dignidade de filhos de Deus. Não somos chamados, não somos escravos, somos filhos de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Isso traz uma dignidade muito grande para nós, irmãos. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Qual é a lei? A nossa lei como igreja é a do mandamento, do maior de todos os mandamentos, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu amo a Deus acima de tudo. Amo a mim mesmo e amo o meu irmão.
A partir desse amor, dessa experiência de amar a Deus e ser amado por Deus, eu me amo, porque se Deus me ama, eu também devo me amar. Eu sou amado profundamente por Deus. Você é amado, amada profundamente por Deus e deve também se amar. Deve também se olhar como Deus te olha e te ama. E deve também amar os irmãos, porque se eu sou amado por Deus, o irmão também é. Então eu devo amar o meu irmão, que é profundamente amado por Deus. Aí talvez você pergunte assim, irmã, só os batizados são amados por Deus? São chamados por Deus? Não. Deus, irmão, ele não faz diferença. Ele ama a todos. Ele ama a todos. Porém, o batismo nos dá uma dignidade maior de filhos de Deus. Mas Deus ama a todos. Deus ama todos os seus filhos. Todos aquele que ele fez, que ele criou, que ele formou, ele ama. E ele tem um chamado de amor para cada um. Deus tem um desejo de salvação. Deus quer salvar o homem e todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Porém, esse chamado de Deus para a salvação, esse chamado de Deus para a santidade, precisa ser acolhido no coração do homem. Para que o homem faça aí a sua parte, para que ele acolha a salvação que já nos foi dada por Deus. Porém, somente são salvos os que acolhem esse chamado, os que acolhem essa salvação que nos foi dada por Deus. Então, o nosso dever, a nossa lei, é o amor. Então, o amor ele está acima de todas as leis, está acima de todas as regras, está o amor. No ocaso da vida, sereis julgados sobre o amor. Se nós amamos ou não, é isso que conta, irmãos. Só que eu já falei aqui pra vocês do que é amor de verdade. Nós já tivemos um dia aqui, porque se você chega nessa formação hoje assim solto, bem-vindo, bem-vinda. Mas você perdeu uma explicação muito importante do que é o amor. Nós somos livres para amar, mas o que é o amor de verdade? Então precisa assistir aí todas as formações, tá bom? Mas, para entender, a nossa lei é o amor, mas que amor é esse que estamos aqui falando? Não é um amor qualquer, É o amor que se entrega. Cristo nos amou, Cristo se entregou por nós. Então, nós também devemos amar. Esta é a lei, É esse o mandamento, é esse o pedido que Deus nos faz. A nossa missão, como povo de Deus, é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constituiu para todo o gênero humano a mais forte semente de unidade, esperança e salvação. Então não basta, irmão, ser salvo. Deus quer contar conosco para a salvação dos outros. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor. Então eu devo ser, sabor na vida do outro. Mas sabor de mim mesmo? Não, de Deus. Eu devo ser aí, um tempero de Deus na vida do outro. Eu devo levar o gosto de Deus para a vida do outro. A experiência com Deus, o conhecimento de Deus, que dá gosto à nossa vida, que faz brilhar os nossos olhos. Isso é ser sal da terra. Quantas pessoas aí sem sentido de viver, sem gosto, sem sabor na vida? A vida é tão maravilhosa, mas não por todas as coisas aqui que passam. É maravilhosa a vida, irmã, é maravilhoso viajar. Deve ser lindo mesmo viajar, conhecer um monte de lugar, A gente não viaja tanto aqui, mas é bonito mesmo. Eu já viajei antes do convento, agora, a gente viajava muito em missões, Às vezes ia para uns lugares bem bonitos, assim, pregar algum retiro e conhecia, às vezes uma praia, conhecia um lugar bonito. E aí você contempla a obra de Deus. Mas não é esse a beleza maior da vida, porque tudo isso vai passar, irmãos. A beleza da vida é que nós fomos feitos por Deus e para Deus. E Deus nós encontraremos para vivermos com Ele por toda a eternidade. Deus criou o mundo já em vista da igreja. Porque a igreja é comunhão com Deus, o catecismo fala. É que não dá para ler tudo, irmão. Depois você dá uma lida aí, tá bom? Mas a igreja ela foi feita por Deus para a comunhão com Deus. Deus pensou no seu povo para a comunhão com Ele. Deus nos fez para Ele. Para a presença dEle.
Para isso Deus nos fez, né? Isso é lindo demais. Então, Deus criou toda a humanidade já em vista da igreja, já em vista do seu povo, já em vista da unidade, da comunhão com Ele. E missão também de ser luz do mundo. Quantas pessoas estão nas trevas, sentada na sombra da morte? A gente lê isso todo dia. Quando nós rezamos a liturgia das horas, e tem uma parte da liturgia das horas, né, que diz, a gente lê um trecho da Bíblia, que diz que muitos estão sentados na sombra da morte. Jazem nas trevas, estão sentados na sombra da morte. Esses todos que estão sentados, pensa, uma pessoa sentada na sombra da morte, ela está acomodada na sombra da morte. Ela está tranquila, uma pessoa que está sentada está tranquila, ela não está com pressa. Quem está com pressa está de pé, está andando, está se movendo. Essa pessoa está tranquila. Porém, ela está sentada tranquilamente, mas na sombra da morte. E aqui não estamos falando da morte física, estamos falando da morte eterna. Pessoas sentadas na sombra da morte eterna, tranquilas, acomodadas, está tudo bem, está gostoso aqui, estou na sombrinha, né? Estou aqui debaixo do coqueiro. Está tudo tranquilo, irmã. Mas está sentada na sombra da morte. Então, nós temos que ser luz do mundo, levar essa luz, levar essa graça até os confins do mundo. Sua meta é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo. O reino a ser estendido mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado pelo próprio Deus. Então, a nossa meta é o céu, irmão. Nós não estamos aqui fazendo parte do reino de Deus, né? Fazendo parte da igreja de Cristo, somente para viver aqui. Se você vai até a igreja, se você participa, se você vai nessa convocação de fiéis, né? Só por conta das coisas que passam. Ah, irmã, eu vou, porque é gostoso participar da igreja, né? Ai, preenche o meu tempo, preenche o meu dia. É gostoso, irmã, estar em contato com outras pessoas. Isso é muito bom, irmã. Eu vou, irmã, porque aí eu não fico sozinha em casa, sabe como é que é, né, irmã? Eu tô lá, tô nas pastoras, tô em tudo, irmã. Mas é por causa disso que eu vou. Então não é esse o sentido, irmão. A igreja, a nossa meta é o reino de Deus. Claro, nós começamos vivendo esse reino de Deus aqui pelo amor. Devemos começar. Porém, esse reino de Deus, ele não para aqui. Ele se consolida, ele se finaliza, ele entra em plenitude no céu, é na presença eterna de Deus. Então a igreja é isso, né? É um povo que está caminhando, é um caminho rumo ao céu. Olha que bonito isso, né? Aqui, essa é a nossa missão aqui, né? Caminhar rumo ao céu, é isso que estamos fazendo. E essa é a missão da igreja, irmão. Ela é uma igreja caminhante, uma igreja peregrina, porque aqui não é o nosso lugar é o céu, o nosso lugar é a Jerusalém celeste. O nosso lugar é Canaã, é o céu, a terra onde brota leite e mel, é a presença de Deus Todo-Poderoso, é lá o meu e o teu lugar, na terra de delícias que é o céu, não é aqui. Talvez você esteja procurando a tua felicidade aqui, mas ela não vai estar aqui de forma plena, não. Aqui a gente vai passar por dor, por sofrimento, por angústia, por dificuldade. No céu não tem nada disso. No céu, a graça e a presença de Deus são plenas. Tá bom? E a igreja também, né? Ela é esposa de Cristo. Então aqui vai dizendo isso para nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Conforme você vai passando as páginas, vai dizendo isso, né? Cristo é a cabeça. A igreja é a esposa de Cristo. Isso é lindo, essa figura é linda demais. Aqui o 796, né, fala isso. A igreja é a esposa de Cristo. Então, quando São Paulo fala aos casais, ele fala assim: mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Maridos, ameis as vossas esposas e se entregueis por elas, como Cristo amou a igreja e se entregou. Marido, ama a tua esposa e se entrega por ela. Não de qualquer forma. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a sua esposa. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela.
Nós somos a esposa de Cristo. E aqui, esposa no sentido de igreja, independente se você é homem ou mulher. Você, homem, também é esposa de Cristo no sentido da igreja. No sentido da igreja. E Deus virá buscar a sua esposa. A esposa diz, né? Apocalipse termina dessa forma. A esposa diz, vem. Vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Vem buscar a tua igreja. Então, nós somos a esposa de Cristo. A igreja é templo do Espírito Santo, né? Como já falamos aqui, é o Espírito Santo quem conduz a igreja e é o Espírito Santo quem deve também conduzir a nossa vida. Agora, nós vamos aqui, meus irmãos, para o parágrafo 866. Vamos pular mais um tanto aqui. 866 é bastante coisa. Nós vamos pegar um resumo aqui, porque senão não dá tempo, né? 866 diz: a igreja é una. Nós cremos nisso. Nós cremos que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Irmã, mas o que é a igreja una? O que isso quer dizer? Vamos entender aqui. A igreja é una, fala bastante coisa, mas aqui é o resumo. Então, como eu já disse, depois vocês podem ler, se vocês quiserem, aí o conteúdo completo, tá? A igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. Então, a igreja é una. É una, ela é unida em Cristo. Ela é una, como a Trindade é una. A igreja é unida ao coração de Jesus, porque é de lá que ela veio. É do coração de Cristo que ela brotou. Então, nós temos um só Senhor. Quem é o Senhor da nossa igreja? Cristo Jesus. Ela confessa uma só fé. Então, irmão, quando nós estamos fora da comunhão com a igreja, quando nós não professamos a mesma fé que a nossa igreja, a igreja crê e eu não creio, eu não professo a mesma fé. Então, eu não estou em comunhão com a igreja. Então, eu devo estar em comunhão, eu devo professar a mesma fé, eu devo crer no que a igreja crê, né? No que a igreja diz. Eu devo crer. Nasce de um só batismo, todos batizados, formando aí o corpo de Cristo. Formamos um só corpo, vivificados por um só Espírito. Então, é o Espírito Santo que nos conduz. Então, todas as divisões, a partir da graça do Espírito Santo, elas precisam ser superadas. Precisam ser superadas, né? As nossas divisões aí com os nossos irmãos protestantes, né? Formávamos uma mesma igreja e houve aí uma ruptura. E a igreja foi partida, né? Foi fragmentada. Então, hoje temos a igreja católica, temos a igreja católica ortodoxa, que é a igreja que não está em comunhão com Roma. Nós aqui estamos em comunhão com Roma. Né? O nosso Papa está em Roma. A igreja ortodoxa não, ela não está em comunhão com Roma. Ela é católica, apostólica, mas ela não é romana, né? Ela não está centrada em Roma. Então, uma igreja que houve uma cisão, houve uma separação. É católica, como eu e você, né? Comungamos da mesma fé, porém, houve aí essa cisão, houve aí essa separação. Depois tem os nossos irmãos que são cristãos, que comungam também, né? Tem o mesmo Senhor que nós. A mesma fé no Deus vivo que nós, na Trindade. Porém, também separada. Então, todas essas divisões precisam ir pela graça do amor ser superadas, né? Pela graça do amor, viver essa unidade, viver essa graça mesmo, né? Em Cristo Jesus. Então, às vezes a gente se prende tanto naquilo que nos separa, devíamos nos unir, devemos olhar para aquilo que nos une, para Jesus, né? Jesus que nos une, né? Formamos aí, seguimos o mesmo Senhor. A igreja é santa. O Deus Santíssimo é seu autor. Então, a igreja nasce de Cristo. A igreja é santa. Cristo, seu esposo, entregou-se por ela para santificá-la. É Cristo quem santifica a sua igreja. O Espírito de santidade a vivifica, embora congregue pecadores. Então, a igreja congrega, ela é formada de pecadores.
Mas a igreja é santa porque ela vem de Cristo que é santo. A sua cabeça é santa. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de maculados, feita de pessoas manchadas, pecadores. Mas a igreja não se mancha, porque a igreja vem de Cristo. Nos santos brilha a santidade da igreja. Em Maria, ela já é toda santa. Então, Maria aí é o exemplo de toda a igreja, né? Porque Maria é santa, aquela que não foi manchada. Maria é a figura maior da igreja. Aquela que não foi manchada pelo pecado. Então, a nossa igreja é santa, irmãos. Ah, mas é santa, mas cheia de pecador. Exatamente. É um mistério de Deus, né? A igreja é santa porque nasce do coração de Cristo, que é santo. Tem Cristo como cabeça, que é santo. É vivificada pelo Espírito Santo, que é santo. Tem Maria aí como exemplo. Maria que não foi tocada pelo pecado, que também é santa. São José, que também é santo. Todos os outros santos. Mas formada, né, congrega pecadores que estão aí caminhando, buscando a santidade. A igreja é católica, anuncia a totalidade da fé. A palavra católico significa universal. Não universal do reino de Deus, não. Mas universal, né, aberta. Traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos. Dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua natureza, missionária. Então, a Igreja Católica, ela significa universal. Por que ela é universal? É para todos. É para todos os povos, todos os homens, todos os tempos. Essa é a nossa igreja aberta. Ela não é para alguns. Ah, irmã, mas na minha paróquia acontece tal coisa, exclui as pessoas, sei o quê. Não, a igreja é para todos. Porém, irmãos, vamos lembrar a finalidade da igreja, né? É para todos, mas quem vai, que precisa desejar o céu. Porque a meta da igreja não é aqui. A meta da igreja é a eternidade. Então, você vai até a igreja. Você vai se congregar na igreja. Você é chamado aí. A igreja é aberta para todos. Porém, ela te chama, ela nos convida, ela nos congrega, ela nos reúne para sermos transformados e unidos a Jesus. Então, não é para a gente ir para a igreja para todo mundo, mas aí todo mundo vai e continua sendo a mesma coisa. Não é esse o sentido. Nós acabamos de ler, né, a finalidade do povo de Deus. As características do povo de Deus. O que Deus espera da sua igreja. Deus espera que a sua igreja caminhe para o céu. É a igreja triunfante que Deus espera que sejamos. Não é uma igreja feita de qualquer forma, uma igreja somente aqui, né? A igreja triunfante. Então, essa é a graça de Deus. A igreja ela é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível. É infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, no Papa e no Colégio dos Bispos. Então, a nossa igreja é apostólica. Deus escolheu 12 pilastras para formar a sua igreja. São os 12 apóstolos. Né? Judas, infelizmente, ele traiu, ele saiu, né? Ele deixou a comunhão com a igreja. Então, foi escolhido outro. São Matias, ele vem e ocupa o lugar. Né? O lugar ali de Judas, o lugar dos 12. E São Paulo que entra, né? Como ele diz, eu sou apóstolo, eu sou abortivo, né? Eu vim, eu não fui chamado dentre os 12, mas eu também sou apóstolo de Cristo. Então, a gente vê aí, né? As duas figuras mais fortes da igreja. São Paulo e São Pedro, né? Pedro foi o primeiro papa da nossa igreja. E São Paulo foi aquele que foi escolhido por Deus para uma grande missão, para uma grande evangelização. Enquanto Pedro pregava aos judeus, né? São Paulo foi aos gentios. São Paulo foi espalhar a fé. Então, se hoje nós estamos aqui, nós que não somos aí judeus, né? A gente não veio do judaísmo, eu e você, né? Se a gente hoje pode se dizer católico, se a igreja chegou até nós, São Paulo, ele tem uma grande graça nisso. Ele tem uma grande parcela de graça. Todos os apóstolos que foram aí saindo em missão e evangelização, porque a nossa igreja, ela é missionária. A nossa igreja, ela vai ao encontro dos irmãos para evangelizar, para comunicar o Cristo.
tá? Vamos levar o pão, né? Vamos sim ajudar os pobres, mas a nossa igreja é uma igreja em saída para comunicar o Cristo. Porque, irmão, não adianta nada eu te dar o pão que vai saciar a tua fome aqui. Se eu não te der, se eu não te ajudar a ter uma experiência profunda com aquele que sacia a tua alma, com aquele que vai te dar a salvação, com o amor profundo de Deus, que transforma, que dá sentido, que renova todas as coisas. Então essa é a nossa igreja fundada nos apóstolos e os seus sucessores. Então Pedro foi o primeiro papa da igreja, escolhido por Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Então foi sobre Pedro que a igreja foi edificada, o primeiro papa. E depois disso, todos os outros que vieram, né, os sucessores de Pedro, são pedras fundamentais da igreja. E o que Jesus disse para Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus deu essa chave a Pedro. Deus deu essa autoridade a Pedro. E essa autoridade também foi dada aos sucessores de Pedro. Então o Papa ele tem uma missão muito importante, que é a missão de reunir a igreja a um só pastor, a um só rebanho. Então o Papa ele traz essa figura do pastor. É Cristo quem governa a sua igreja, mas o Papa ele é para nós o chefe da igreja, né? Que nós devemos obediência, E aí ele é um bispo, né? Se a gente for pensar na hierarquia da igreja, aqui para frente vai falar de hierarquia, mas nós não vamos ler mais nenhuma parte, só vamos comentar, porque é bastante conteúdo essa parte da igreja. Então, se nós formos pensar de forma hierárquica, o Papa ele é um bispo. Então, aí em cima, né, no topo aí da hierarquia da igreja estão os bispos, e o Papa é um dos bispos, né? Ele é o bispo de Roma, ele é o bispo do Vaticano. Então, ele é Papa porque ele tem essa função, né, essa missão na igreja. Mas na hierarquia ele é um bispo. Então, abaixo do bispo estão os sacerdotes. Então, o bispo ele governa, o Papa governa a igreja universal. Os bispos eles governam a igreja local, que é a diocese. Então, aqui nós temos o nosso bispo Dom José, né? Qual aí é o nome do seu bispo? Ele governa a igreja local, que é a diocese. Abaixo do bispo, que tem essa grande autoridade de governar, de cuidar do seu povo, né? Vem o padre, vem o sacerdote. Então, o padre ele tem uma missão muito importante também na igreja, que é cuidar do seu pequeno rebanho, da sua paróquia, da sua comunidade. Então, o padre, ele é esse pastor que cuida das ovelhas, né? Ele deve ser quem instrui, quem dá catequese, quem forma o povo. Ah, irmã, né? O meu padre não é assim, o meu padre é assado. Irmãos, vamos entender algo muito importante. A nossa missão como leigos é a missão de rezar pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. Não cabe a mim e a você criticar. É muito triste quando nós vemos, né, cristãos, nós vemos católicos falando do Papa, já não chega o mundo. Já não chega as pessoas criticar o Papa, criticar o padre, criticar o bispo. Com isso não quer dizer que a gente não veja erros. São seres humanos. O Papa peca, ele também confessa. O bispo peca, também confessa. O padre peca, também confessa. E cada um deles, eles vão responder diante de Deus. Eles vão responder diante de Deus, irmã, mas o padre da minha paróquia fez tal coisa. Dependendo do que é feito, você precisa, se você está vendo alguma coisa errada, claro, você vai ter que procurar o bispo, você não vai pecar por omissão, né? Tá vendo um erro gravíssimo de um padre, de alguém? Procura o bispo, converse, leve isso adiante. Mas no nosso coração deve brotar, irmãos, uma profunda reverência. Porque há no sacerdote uma profunda dignidade. O padre, ele tem uma autoridade profunda de trazer Cristo na terra. Então, o padre, por mais pecado que ele tenha, olha como Jesus é humilde. Quando o padre chama, Jesus vem. Então, o padre ali na Santa Missa, no momento em que ele está consagrando, ali é Cristo, é a pessoa de Cristo quem traz o Cristo, né? O padre, ele é persona Christi, ele é a pessoa de Cristo que traz o Cristo para nós. E ali nas mãos daquele sacerdote, talvez mãos manchadas de pecado, temos padres muito santos, mas sabemos que temos sacerdotes que estão numa situação difícil,
né? A gente não faz vista grossa para isso. Mas mesmo na vida daquele padre que pode estar numa situação de pecado, o Cristo se faz presente ali, é verdadeiro Deus, é verdadeira carne, é verdadeiro sangue de Cristo. No confessionário, quando o padre está ali e ouve os teus pecados e te absolve, é Cristo quem absolve os teus pecados. É Cristo quem nos perdoa. É pessoa de Cristo ali que nos perdoa os nossos pecados. Então, é em busca de sacramento, é em busca do sinal da fé, é em busca de Cristo que nós vamos até a igreja, não é atrás do padre, irmãos. A gente não vai na igreja atrás do padre, a gente vai na igreja atrás de Cristo. Precisamos encontrar o Cristo. Muita gente fala, não gosto do padre fulano fala assim, não gosto do ciclano, não gosto de não sei quem. Não, minha filha, meu filho, vá atrás de Cristo na Santa Missa. Vá receber Cristo na Santa Missa. A gente não vai atrás do padre, vai atrás de Jesus. E o nosso coração, ele tem que se encher de compaixão, irmãos. E a gente manifesta essa compaixão na oração. Então, não vamos nos revoltar por aquilo que a gente vê de errado. Irmã, tem erro? Tem, irmão. Infelizmente tem. E a gente sabe que tem. A gente sabe, né? O padre, às vezes, ele é um ser humano e às vezes ele cai, ele é tentado pelo demônio, muito mais tentado que eu e você. Não vou falar para você que não. Mas a minha missão e a tua missão é rezar pelos sacerdotes, rezar de noite, rezar pelo Papa. Aqui nós vemos duas figuras na igreja. Nós vemos um São Francisco de Assis e nós vemos um Martinho Lutero. Viveram a mesma realidade e agiram de forma diferente. Um movido pelo orgulho, o outro movido pela humildade. Um virou santo, o outro se separou da igreja e causou uma grande divisão na igreja. Então eles viveram uma mesma coisa dentro da igreja, viram coisas erradas. Francisco também viu coisas erradas na igreja. E o que Deus pediu para Francisco? Francisco, restaura a minha igreja. Francisco tinha entendido que era para restaurar uma igreja de pedra, igreja de São Damião. Francisco começa ali a restaurar a igreja. Mas era outra igreja que Cristo queria que fosse restaurada. Era a igreja formada por pessoas. E aí Francisco entende a sua missão e Francisco restaura a igreja a partir de si. Irmãos, às vezes a gente quer mudar a igreja, quer mudar o Papa, quer mudar o padre, quer mudar o mundo inteiro, mas não muda. A igreja que sou eu, que é você. Seja um cristão melhor. Seja um cristão santo. Se você não tem vivido a santidade, você não começa uma mudança por uma revolução. Você começa uma mudança a partir de uma busca de santidade. Um santo, ele leva outros à santidade. Ele comunica a santidade. Uma pessoa que quer ser santa, ela comunica santidade. E aí as pessoas que estão ao redor dela começam a se incomodar, falando, também tem que ser santo. Começam a ser contaminadas por essa santidade. E aí a gente faz uma transformação. Então Francisco gerou um movimento no mundo. Francisco é lembrado até hoje, Francisco é um santo da igreja. Quantos seguiram Francisco? Quantos seguem o que Francisco ensinou? Quantos aí, né, se tornaram santos? Quantos santos franciscanos? Padre Pio seguiu Francisco de Assis. Santa Clara seguiu Francisco de Assis. Olha quantos santos a gente vê na igreja que seguiram Francisco de Assis. Então o movimento que Francisco criou não foi uma rebelião, irmão. Não foi uma revolta. Francisco criou um movimento de santidade. Martinho Lutero foi rebelde, por orgulho se afastou, rompeu, separou a igreja. Onde nós estamos? Onde nós queremos estar? Teresa viveu no tempo da Inquisição e disse, morro filha da igreja. Não concordo com isso. Isso aqui para mim, né, queria que fosse diferente, mas eu morro filha da igreja, eu quero ser da igreja. Eu me submeto humildemente. Não vou me levantar orgulhosamente, me colocando como juiz, me colocando como melhor. Então eu me submeto, irmão, e é em oração. Aqui eu não tô dizendo, faz vista grossa, finge que não tem erro, não é isso. Reza, irmão, reza, reza, reza e seja santo. É sendo santo que eu e você vamos colaborar para a transformação da igreja. É fazendo a nossa parte. Talvez você critique, né? Ai, nossa, só o fulano de tal. Ai, fulano tá aqui, quer dominar a igreja. Mas você serve na pastoral? Talvez a Dona Maria tá lá assumindo 15 pastoral na igreja porque não tem quem faz, irmão.
A igreja também é formada por leigos. Então, a hierarquia, né? Os bispos, os padres e os diáconos. Nós não estamos na hierarquia, nem nós religiosas estamos na hierarquia da igreja. Estamos aqui para servir. Você, como leigo, precisa ser atuante na igreja. Precisa assumir uma pastoral. A Dani me mandou uma mensagem, né? A Dani de Varginha, foi minha vizinha. Mandou uma mensagem falando, irmã... Mandou um testemunho falando, irmã, tá transformando a minha vida esse caminho de consagração. Tá transformando a minha vida. Já fui até na igreja, dei meu nome para ser catequista. Olha que lindo isso, minha gente. Ela encontrou o lugar dela, eu quero servir. Você faz parte da igreja para esquentar banco? Você faz parte da igreja para quê? Para se doar, para servir. Se a Dona Maria faz 15 pastorais na igreja, é porque não tem gente para fazer. Vá fazer a sua parte. Se não na catequese, como ministro da Eucaristia, né, acolhendo na porta, seja como for, no ofertório, no dízimo, na pastoral da cama, um monte de pastoral, grupo de oração, um monte de coisa você pode fazer na igreja. Seja sal da terra e luz do mundo. Amém, irmão? Então, só aqui para falar para você como a nossa igreja é bela, como a nossa igreja é linda. Não queira ser de outra igreja, mergulhe na sua. Como é triste pessoas de dentro da nossa igreja falam assim, irmã, conheci Jesus, agora estou na igreja tal. Louvado seja Deus, você está no caminho de Deus, louvado seja Deus, irmão. Louvado seja Deus por isso. Está seguindo Jesus, louvado seja Deus. Mas, irmão, não fale que aqui você não encontrou Jesus. Porque talvez você não procurou Jesus. Talvez você não mergulhou em Cristo. Talvez você não conheceu a riqueza da tua igreja. Como a nossa igreja é linda. A gente vai lendo o catecismo, irmãos, é de emocionar. Tem parte aqui do catecismo que eu leio que eu choro. De tão linda que é a nossa igreja. Eu amo ser católica. Eu quase virei protestante uma fase da minha vida. Mas hoje eu louvo a Deus por ser católica. Eu amo a minha igreja. Eu quero morrer católica. Se você não ama a tua igreja, pede a Jesus que coloque esse amor profundo no teu coração. Para de olhar para os defeitos das pessoas. Para de olhar para as coisas erradas que acontecem. Tem erro em todo lugar, gente. Nas outras igrejas também tem. Mas a mídia gosta de mostrar os padres, né? Porque elas querem fazer com que o povo olhe e perca a fé. Ah, o padre errou. O padre é homem, ele erra sim, ele pecou, ele caiu. Ele vai responder para Deus. Mas mostra Padre Santo. Pergunta que dia que eles filmam um sacerdote santo. Que dia que isso dá matéria na televisão? Isso não dá. Porque a televisão, a mídia quer desmoralizar a igreja. Entenda isso. Por isso vai mostrar um caso de um padre. Faz aquela música, aquele fundo, aquele sensacionalismo em cima disso. O padre caiu, ele vai responder para Deus, reze por ele. Mas quantos padres santos... Quantos padres, aqui na Catedral de Santo Amaro, os sacerdotes que aqui atendem, Padre Rogério que veio aqui dar a bênção, todo dia atendendo confissão. Tem missa todos os dias. Sacerdote santo, sacerdote que quer levar Deus para as pessoas. Que se preocupa com a salvação das almas, que ensina, que corrige, que educa, que forma. Olha para os nossos irmãos, estão aí buscando a santidade. Estão lutando para ser santo. Pergunta se isso dá notícia na mídia. Não dá. Então vamos parar de ver coisa porca na TV, irmão. Que só vem manchar a imagem da nossa igreja. Não assista, se negue a ver isso, desliga. Não veja esses canais podres por aí, não. Não perca seu tempo com coisa que não vai te dar salvação. Com coisa que vem, né, criticar a nossa fé. Não, irmão. Sou católica, eu quero morrer católica, porque a minha igreja nasceu do coração de Cristo na cruz. A minha igreja nasceu do coração de Cristo na cruz e eu quero morrer católica. Católica apostólica romana.
E quero praticar a minha fé. Não quero ser morna, eu quero ser quente, eu quero dar a vida. Eu quero ocupar o meu lugar na igreja. Eu não vou até a igreja ocupar banco. Eu vou à igreja porque eu quero beber da graça, eu quero comunicar essa graça à vida dos outros. Eu quero ser missionária, eu quero vestir a camisa. Eu quero evangelizar, eu quero parar de criticar e fazer minha parte. A maioria das pessoas que criticam não fazem nada para mudar. Enche a boca para criticar, mas não faz nada. Não chega mais cedo para mover um banco na igreja. Para pôr uma coisa no lugar, não faz nada e critica os outros. Então saiamos, irmãos, desse lugar de juiz que nós tomamos, né, que nós assumimos na nossa vida e vamos assumir um lugar de servo. Daquele que serve, daquele que se doa. Porque senão nós vamos receber a paga do nosso orgulho, irmãos. E Deus quer a nossa salvação. Amém? Eu peguei o seu livro, página 84. Vamos fazer agora juntos a oração do dia. Ó criatura, 8º dia. Ó criatura dotada de dons, da mais excelsa caridade, fostes assim preparado por Deus para desempenhar missão tão cheia de dignidade. Intercede por toda a igreja, tu que és patrono dela, afastando todo o mal, guardando os sacerdotes e todos os consagrados dos terríveis ataques do maligno, fortalecendo o Papa, os bispos e todos os que são perseguidos em sua missão. Dá-nos a eficácia dos dons que recebemos no batismo, para servirmos ao Senhor na vocação que Ele confiou a cada um de nós. Amém. A ação desse dia, rezar pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, Papa Francisco, os sacerdotes, o bispo aí da sua diocese, por todas as vocações. Rezar a oração pela Igreja do Papa Leão XIII a São José. Essa oração, irmãos, ela está na página 150, tá? Então, o propósito de hoje, essa oração, está na página 150 aqui do nosso livro. Nós vamos também enviar para vocês, mesmo aqueles que não têm o livro, a gente manda aí a oração, ok? Ok, então você já vai pegando o seu terço, indo lá para a página onde está a oração do Santo Terço. Já acende a tua vela se você ainda não acendeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a acolhê-la piedosamente. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Segundo mistério, nós contemplamos José no presépio com o recém-nascido e Maria. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Terceiro mistério, nós contemplamos a fuga para o Egito. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José.
São José, valei-me. 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 São José. Valei-me. No quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. No quinto mistério, nós contemplamos o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. Rezemos com muita fé por 3 vezes esta oração. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de nosso Pai São José, a quem confiartes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ladainha São José, página 140. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constitui o Senhor da sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos
nós vos pedimos que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nas intenções do Santo Padre, para alcançarmos as indulgências desta santa devoção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no 3, um viva para este Pai tão querido, tão amado por nós e que nos ama também. 1, 2, 3 e... Viva São José! Que bênção, que graça, concluindo este dia, caminhando aí rumo a esta consagração tão amada e querida também por Deus. Louvado seja Deus pela tua perseverança. Amém, queridos. A nossa missão aqui é fazer você conhecer São José, amar São José. Eu acho que isso já está acontecendo, né? Graças a Deus. E também amar a igreja, amar-se, conhecer. Muitos deixaram, irmãos, a igreja porque não conhecem. Aí chega uma outra pessoa com qualquer historinha, com qualquer doutrina, com qualquer coisinha, e você já larga a igreja, né? Não, conheça a tua igreja, ame a tua igreja, siga a tua igreja, sirva a tua igreja, dê a vida pela tua igreja. Tá bom? Sem esperar recompensa, nossa recompensa vem de Deus, ok? Grande abraço, até mais, se Deus quiser. Deus te abençoe.